dia, Valnice. Bem-vinda. Para, tudo bom? Tudo bem. Como é bom ter você aqui. Que alegria imensa. E uma grande honra também. Eu fico muito feliz de participar do evento de vocês. Aliás, parabenizo o movimento que vocês, a equipe, né, do Update, ela desenvolveu agora, pela plataforma que vocês estão aí disponibilizando ciência para a categoria de enfermagem como um todo. Você fez uma abertura muito bonita, muito verdadeira e que a gente tem vivenciado nesses dias um pouco nebulosos, tal qual o dia de hoje aqui em São Paulo, mas que são muito promissores para a carreira. E eu fico muito lisonjeada de ser a primeira palestrante que está abrindo esse evento. Então, eu só tenho que agradecer ao convite que vocês me fizeram e eu fiquei muito feliz em topar e estar aqui com vocês. Que bom. A alegria, né, e a honra, como já dito, é nossa, né? E gostaria, nesse momento também, antes de passar a palavra para a Valnice, lembrar que durante a palestra você pode enviar pelo chat sua mensagem, comentários e perguntas. E vou passar, então, né, a palavra para a professora doutora Valnice Nogueira, que abordará, né, sobre o futuro do enfermeiro. Possibilidades após a formatura. Uma boa palestra a todos e passo a palavra para você, Val. Tá bom. Vocês vão passar por aí, não é isso? A apresentação. Sim, vamos. Já vamos ajustar aqui para iniciarmos. Beleza. Voltei aqui, nós estamos fazendo aí a abertura da apresentação. Eu já vou aqui. Então, mais uma vez, uma boa palestra a todos. Muito obrigada. Também saúdo a todos aqueles que estão conosco neste evento e na abertura, que é a primeira palestra que me foi conferida. E aí a gente começa. Esse é o logo, eu, como coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional da Secretaria da Saúde de São Paulo, sempre trago o nosso logo e a nossa marca para que ela sempre seja lembrada. Então, eu começo abrindo aí. Pode passar, por favor. Então, aquilo que me foi conferido, me foi solicitado, era que eu expusesse um pouco sobre o futuro do enfermeiro, as possibilidades após formatura. Como a Gilmara me apresentou, eu sou Valnice Nogueira, e vamos lá. Então, a primeira tela que foi passada aí, eu coloquei algumas fotos para a gente, sucintamente, refletir sobre o que estamos vivendo na atualidade, né? 2020 está aí no seu download e, às vezes, a gente percebe que a gente ouve muitas pessoas dizendo, né? Eu também já me peguei dizendo sobre isso, que ele não devia ter acontecido, mas eu devo dizer a vocês que, graças a Deus, estamos aqui, estamos passando e passaremos por ele para rirmos mais adiante, porque é um grande desafio. E aí, para todos nós, né, já trabalhadores da saúde, da enfermagem, aqueles que estão nesse percurso, ficamos aí pensando o que a gente vai fazer, né? Para onde é que eu vou me direcionar agora, enquanto graduando, está chegando a hora, ainda com todos esses desafios do ensino de maneira remota, sendo assíncrono ou não, né, com as expectativas que qualquer estudante tem, imaginando agora com a realidade vivenciada por conta da Covid-19, como é que a gente consegue, como docente, como enfermeiro, como apoiador, né, enquanto ser humano e cidadão, a gente consegue trazer e acalentar aí os corações e as mentes bastante ávidas do conhecimento e para onde
que vai. Então, eu trouxe esse slide para a gente começar a refletir de que maneira a gente consegue dar direcionamento para as nossas atividades, as nossas vivências. E aí, como eu falei, enquanto docente, enfermeiro e cidadão, a gente pode orientar as pessoas. Próximo. Porque, na verdade, existem vários desafios que um ser humano, né, em qualquer dimensão que ele esteja, mas enquanto um estudante, uma pessoa que deseja, um profissional que está em formação e que deseja ser aí alguém à luz da vida e da enfermagem, deve pensar. Então, eu coloquei quais são esses desafios enquanto pessoa, enquanto um futuro membro de uma categoria, ou que já seja um membro dessa categoria, que mereça aí, deseja aí ascensão, e que isso reflita também na sua vida, na sua família, na representatividade que você, enquanto ser humano, enquanto futuro profissional, tem na família de várias pessoas. E aqui, que desafio, né? Aí eu trouxe primeiro o que é o conceito de desafio. Pode passar, por favor. Desafio é chamar a desafio, provocar para que diga o que faça, inspirar desejos, cobiça, fazer perder a paciência. E é engraçado quando a gente vê essa fazer perder a paciência ou perder o fio, né? É porque, de fato, a gente, quando se desafia, a gente perde um pouco a linha, até para que depois se retome essa linha. E pensando em desafios, são vários desafios. Eu acabei de falar aqui, dizendo do início deste ano, já estamos nós estamos nos encaminhando aí já no segundo semestre para o final dele, e que a gente, às vezes, não entende direito o que ele trouxe, e como é que esse futuro enfermeiro ele consegue inspirar os seus desejos. Também fico pensando aqui, né, num momento mais filosófico do que técnico ainda, que desejos são esses num futuro que me traz, pensando como a professora Gilmara fez a sua apresentação, né, nesse ano de representatividade para a enfermagem, pensando na representatividade que a enfermagem, antes dela ter, depois que ela determinou isso, né, pelo Conselho Internacional, pelo o Nursing Now, e a gente encontra a doença, como é que esses desejos se materializam, e eles trazem aí uma real importância na vida de cada um. Então, para a gente começar a pensar do que é esse desafio, que às vezes a gente pensa, conversa, mas precisa, de fato, começar a materializar. Por favor. Então, para esse futuro enfermeiro, né, a gente tem aí uma linha legal, né, e pedagógica que o Ministério da Educação nos traz, e também conversa com o Ministério da Saúde, né, porque algumas questões para a formação do enfermeiro a gente não pode distanciar o que o Ministério da Saúde, outras legislações que norteiam aí, a exemplo da Constituição Federal, ela traz. Então, o MEC, né, por meio da Resolução 3 de 2001, ele fala das diretrizes curriculares nacionais, onde ele deseja que esse enfermeiro, né, ele seja um profissional crítico, reflexivo e de uma abordagem generalista, ou seja, a saída desse enfermeiro da graduação, dos bancos da universidade, na sua primeira etapa, ele tem que entender a razão do mundo, como é que esse mundo se coloca, como é que a rede de atenção à saúde se faz, para que a responsabilidade daquele enfermeiro que está na atenção primária, e o que está na atenção secundária, que chega na quaternária e na terciária, ele faça o sentido da assistência do paciente que é nosso, porque esse paciente ele transita por nós, mas ele é único, né? E aí a gente também precisa lembrar que os conselhos de classe, pensando no Conselho Federal e Regional de Enfermagem, eles nos trazem legislações e resoluções que passam e perpassam pelas questões ético-legais. Então, na dimensão ética, que norteia
todos nós, partindo aí da pessoa física para a pessoa jurídica, digamos assim, pensando no trabalho, no eixo do trabalho, no mundo do trabalho, e nas questões legais, aquilo que eu posso, enquanto profissão, eu devo, enquanto profissão, exercer aí com a melhor dimensão do trabalho, com a melhor qualificação desse profissional. Como eu falei para vocês, eu deixo, e é sempre importante lembrar isso, né? A Constituição Federal de 88, ela nos diz, no seu artigo 200, que nós temos a obrigação de formar recursos humanos para o Sistema Único de Saúde. Um sistema bondoso, apesar das suas fragilidades, que abre seus braços e as suas portas do serviço, dos seus equipamentos de saúde, para atendimento daqueles que estão no território brasileiro, não somente os brasileiros. E que é importante que esse profissional enfermeiro tenha essa compreensão dessa responsabilidade que lhe traz, né, no seu exercício profissional. E também versando com o que foi apresentado pelo Web Nurse, né, a primeira versão que estamos vivenciando agora, trazendo aí a participação social, né, voluntariado. Isto é uma articulação, né, que é muito importante que esse enfermeiro que está chegando no ambiente de trabalho, né, está chegando no mercado de trabalho, está terminando a graduação esse ano, ou aquele que está aqui com a gente e que ele está no terceiro ano, no segundo ano, não importa, mas que ele vai conseguir estar no mercado de trabalho, ele precisa também compreender que ele tem uma articulação política e uma articulação social, né? A professora Maria Cristina Sanda, ele sempre fala das dimensões, dos processos de trabalho do enfermeiro, e é sempre importante dizer isso para todos vocês, é sempre importante relembrar, né, que além da dimensão assistencial, gerencial, a dimensão de ensino e pesquisa, nós temos uma dimensão que se chama política, e que essa dimensão política, cada vez mais, nós precisamos estar inseridos, articulados e vivenciando isso na pele, no nosso trabalho, vivenciando isso nas nossas atitudes no trabalho, as atitudes quanto categoria. E a articulação política não é só a dimensão político-partidária que eu me refiro, é o seu posicionamento como profissional, seu posicionamento como cidadão, porque essas coisas sempre se falam. E quando a gente... só isto, né, só essas questões que são pontuadas e colocadas neste slide, já traz um grande desafio para aqueles que estão aí chegando ao fim da graduação, ou aqueles que já estão, ao meu exemplo, de alguns outros que estão por aqui há algum tempo nessa estrada, né? Então, ser um profissional crítico, reflexivo, generalista, no primeiro momento, né, porque essa é o objeto e o objetivo da formação do enfermeiro, ele saber entender as representações do seu conselho de classe, conhecer a legislação a que lhe pertence, para ele ter segurança e dar segurança aos seus pacientes. Entender que o Sistema Único de Saúde, não digo somente na dimensão do público, porque o sistema privado faz parte, né? A gente pensa na ANS, que está escrito lá na formação do Sistema Único de Saúde, na Lei 80 de 90. E pensando na articulação social e política, como eu falei, inclusive da participação social, que também é fundamentada na legislação que a gente tem, que é do Sistema Único de Saúde. Só isso já basta um grande desafio, né? Próximo, por favor. E aí, também corroborando o que a professora Gilmara falou, o que a gente tem visto aí do Nursing Now e todos os movimentos, quem assiste aí os depoimentos da mídia, né, que vem trazendo e mostrando a valorização do enfermeiro neste momento pandêmico, a gente observa que a enfermagem ela tem crescido substancialmente entre os cursos que são procurados no Brasil, né? Então, em 2015, teve uma variação entre o primeiro semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016, que a enfermagem ocupou o 8º lugar, registrando aí um aumento de 25%, né? Se nós pensarmos nas instituições de ensino superior privado,
No Brasil, em 2014, a enfermagem ela constava como 6º curso, com 213 mil matrículas, e aí em torno de quase 80 mil ingressantes, com 40 mil concluintes. É claro que a gente tem a compreensão daqueles que ingressam e daqueles que saem, existem uma imensidão de variáveis que podem ser aí negativas para que esse estudante consiga concretizar. Mas, ainda assim, nós somos e temos uma grande representatividade na saúde. Se nós observarmos aí os dados do Conselho Federal de Enfermagem, de junho de 2020, a equipe de enfermagem como um todo, com as suas categorias, né, enfermeiro, técnico, auxiliar e as obstetrizes, nós estamos aí em torno de 2.300.000 profissionais. De enfermeiro, em torno de 600 mil. Então, nós somos uma representatividade que necessita ter um arcabouço científico, técnico, e de uma experiência, uma expertise que nos coloca num lugar de grande valia, né? E por isso que eu trouxe estes números para que todos vocês que estão nos acompanhando consigam entender qual é a importância desta categoria no cenário da saúde do Brasil e no mundo também. Próximo, por favor. Porque o mercado de trabalho, como a gente também tem falado aí, ele exige daqueles que estão nele qualidade, responsabilidade, proatividade, capacidade de escuta e competência também. Por isso que eu botei esse E e coloquei a competência ali, porque ela traz, né, na própria conceituação, ela nos traz aí a importância de você possuir uma quantidade ou um arcabouço ou um rol de competências que apresenta e que mostra que este profissional, a que ele veio, né? E aí esse mercado de trabalho, ele não é, em algum momento, tão bondoso assim. Ele exige constantemente para que você esteja aí numa condição de assistir e ser, de fato, um dos melhores, ou quem sabe o melhor naquilo que você faz. Por favor. E aí, quando a gente pensa em gestão de carreira, o que é que você quer ser quando crescer? Então, é importante que o primeiro passo, para alguns que estão aqui nos assistindo, que está na graduação, durante a graduação, é a participação de cursos extracurriculares, participação de eventos, a exemplo desse que estamos vivendo, experiências acadêmicas, né? Reconhecimento ou conhecimento da capacidade tecnológica, né? E conhecimentos das variadas ações que você tem e a dedicação, né? É sempre importante se dedicar àquilo que desejas fazer. Então, nenhuma carreira é feita com pouco envolvimento ou com pouca dedicação. Próximo. Aí eu trago um artigo que ele já tem 10 anos. Existem, inclusive, outros artigos com o mesmo tópico, mas eu desejei trazê-lo porque a doutora Rosana Chang Gentil, há 10 anos atrás, né, em 2009, 11 anos, na verdade, ela já dizia que o enfermeiro não faz marketing pessoal e ela explica por quê. Por que eu trago isto? Para a gente refletir que nós precisamos, sim, termos conhecimento, precisamos, sim, fazermos marketing, mostrarmos a que viemos, né? A que viemos, na verdade, perdão. E que a concepção da profissão, lá atrás, com Florence Nightingale, que era de abnegação, obediência, doação, subserviência, ela precisa ser ressignificada. A gente pode ter obediência, a gente pode ter dedicação. E que a gente, com tudo isso, a gente consegue, com o conhecimento técnico-científico, com a articulação política que eu me referi no slide anterior, que são os processos de trabalho do enfermeiro, a gente consegue, sim, de fato, ter uma visibilidade e uma importância dentro do cenário da saúde, não somente no Brasil, como no mundo, né? A gente também sabe que vários profissionais de enfermagem, vários enfermeiros, decidiram trilhar os seus caminhos fora do Brasil, que também nos mostra e demonstra
a grande importância da nossa formação também no cenário mundial. Por favor, próximo. Né? E aí, eu trouxe também este artigo que é de marketing, que ele é mais recente, que de uma grande colega nossa, que é a Patrícia Boa, da H9, junto com suas graduandas. Olha aí a importância, e também é um artigo, um movimento importante se mostrar que a gestão de carreira também faz parte da produção técnica, como artigo para os nossos graduandos, e ela fala, na verdade, de quais são os subsídios do marketing pessoal desse enfermeiro. Então, é um artigo mais recente, de 2018, e que mostra a necessidade da criação de um belo percurso do trabalho, da formação para o trabalho, desse graduando lá nos bancos universitários, e que esse já é o disparador do marketing para, quando ele termina a graduação, há alguns anos, para que os seus empregadores ou futuros empregadores o observem e entendam qual foi o movimento que ele fez nessa trajetória. Próximo, por favor. E aí eu trouxe um outro artigo, que é de Oliveira, e ele fala que são desafios também, a gente está falando de desafios, que alguns desafios que o enfermeiro vivencia, e que é uma realidade posta no Brasil, às vezes nós temos aí dificuldades na estrutura de trabalho, quando a gente fala de Dona Bídia, né? Estrutura, processo, resultado, recurso material, equipamento, às vezes falta de recurso humano, né? Alguma falta de apoio aí dos membros da equipe de saúde, entendendo às vezes que a gente pode ser pouco reconhecido, e é por isso que a gente trouxe para a discussão a questão do marketing, e especialmente o distanciamento dos conceitos profissionais que aprendeu no curso de graduação e as práticas reais da função. Este último pedaço que Oliveira, que por acaso não sou eu, mas é um outro estudioso, ela traz, na verdade, é que a gente sempre fala isso nos bancos universitários, mas é importante repetir e reforçar, reiterar. A gente sabe que existe um hiato entre o real e o ideal, mas ainda que este hiato exista, a gente não pode nunca se afastar do conteúdo teórico. Então, quando a gente aprende nos bancos da graduação, e às vezes a gente se depara com a realidade, a gente não pode se distanciar, a gente tem que ressignificar. Por isso que, né, os instrumentos básicos de enfermagem, que também eu posso fazer um paralelo com as competências, ele fala da criatividade, da metodologia científica. E é por isso que esse futuro enfermeiro, que ele precisa ter esse entendimento para que ele consiga ter melhores voos, né? E o Corém de Santa Catarina tem um manual muito interessante que eu acabei consumindo para as atividades do nosso próprio Corém São Paulo, que ele fala da questão da formação do enfermeiro e que ele precisa ter algumas variáveis para a sua prática. Quais seriam aí? Um planejamento articulado sobre o que queremos, principalmente compreendendo as facetas dos nossos níveis profissionais, ou seja, a gente precisa compreender quais são as nossas fragilidades e potencialidades, e aí, na verdade, falando aí de um ditado muito popular, utilizar de um limão para fazer uma bela limonada, né? A gente precisa cada vez mais ter espaço de discussão e debate para a elevação da profissão, e é isso que nós estamos fazendo agora, e a gente precisa sempre replicar, reproduzir esse tipo de espaço de fala, e é assim que a gente se empodera, é assim que a gente se fortalece, né? O processo de educação permanente, ele é imprescindível para empoderar e dar resposta às questões profissionais. A educação permanente existe uma política, né? Então não é algo que seja simplesmente que tenha necessidade de cumprimento de legislação, mas a política que traga este empoderamento por meio do conhecimento, né, para que esses profissionais, de fato, saibam aquilo que vieram fazer e aquilo que têm que fazer, independente da sua área, de sua especialidade, que a gente não chegou a isso ainda, mas a gente já vai chegar, né? E que o Corém também, Santa Catarina, dizia nesse material, espaços dialógicos para profissionais e organizações. Então, o que significa isso?
a gente também precisa fazer movimentos internos e externos. Internos, quando eu digo quanto categoria. Externos, quando a gente publiciza isso e compartilha com os nossos pares e também com as instituições pelas quais estamos inseridos. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão, independente da área do conhecimento. Próximo, por favor. O segundo passo seria a busca da qualificação profissional específica, ou seja, terminei a graduação, faço o quê? O que eu quero fazer agora, né? Para onde eu quero ir? Então, é aí a busca, de fato, da inserção do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, em algum momento, ele exige alguma especificidade, ou seja, uma pós-graduação, uma especialidade, uma área que você deseja atuar, mas ele também abre portas para aquele que é generalista, porque senão ele seria contraditório à formação da educação. E aí você tem aí o desejo pela pós-graduação, lato sensu e a estrito sensu, a educação permanente em saúde, que eu acabei de me referir, e a remuneração e satisfação profissional que vem após essa organização técnico-científica que você tem trilhado ou vai trilhar. Próximo. Aí a gente tem, falando aí um pouco, descrevendo um pouco do que é tipo de pós-graduação, eu começo pelo estrito sensu, né, que é um mestrado, que pode ser um mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado profissional e pós-doutorado. O mestrado, sendo acadêmico ou profissional, ele em média 2 anos, o doutorado 4 anos. O mais interessante aqui, para falarmos, é sobre o mestrado, a diferença do mestrado acadêmico e do profissional, da mesma forma de titulação. O profissional, ele volta prioritariamente para as questões do trabalho. Então, esse estudante de pós-graduação, estrito sensu, ele vai olhar para o seu habitat, para o seu ambiente de trabalho, para o seu cerne de trabalho, e é ali que ele vai trazer as perguntas de pesquisa para desenvolver a sua tese. O mestrado acadêmico, ele tem um olhar para o ensino superior, para se tornar um mestre. E o doutor, ele é aquele sujeito que faz, na verdade, pesquisa. Quando eu falo pesquisa, é porque ele traz algo de novo, né, algo de inovador para a ciência que ele está inserido, né? Mas, importante, independente desse futuro enfermeiro decidir fazer mestrado ou não, é importante dizer isso, ele tem que ser consumidor de pesquisa no primeiro momento. Se ele vai querer fazer pesquisa, isso aí, na verdade, é uma consequência. Mas é um caminho que este profissional, para ele tá no mercado, é bom que ele tenha esse no seu repertório, no seu link Lattes. Próximo. A pós-graduação lato sensu, ela é uma especialização, ela tem que ser aí minimamente uma carga horária de 360 horas, né? E nós temos a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 610/19, que ela fala sobre como registrar, é importante que nós o façamos junto aos conselhos regionais, porque também é um mercado, é uma possibilidade de acesso ao mercado de trabalho pelo registro do conselho. Muitas empresas até fazem consultas com os conselhos regionais para saber quais são os profissionais que lá estão inscritos, por obrigatoriedade, é óbvio, né? Para você exercer a profissão, tem que estar ligado ao conselho, mas aí você consegue colocar lá e registrar no conselho quais são as suas especializações. O MBA, que vem do inglês aí, né, Master in Business Administration, é uma carga horária mínima de 360 horas, que o método de ensino que é feito é a utilização de casos reais como uma forma de estimular o aprendizado. Então, ele olha muito mais para a gestão e administração. E a residência diária ou de multiprofissional é uma pós-graduação, lato sensu também, que ela tem uma carga horária mínima de 5.760 horas, com um tempo mínimo de 2 anos. Próximo. E aí, este é um velho e novo desafio, como eu falei para vocês lá na frente, a Constituição Federal traz aí, diz que é para ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, porque é do SUS, e a formação desse profissional enfermeiro, sendo em multiprofissional ou área, é pela experiência em
Logo, ou seja, ele aprende no ensino e serviço. Próximo, por favor. A legislação que mostra, na verdade, e que fundamenta a residência é a Lei 11.129 de 2005. Ela já teve uma atualização, no primeiro momento eram 13 categorias, hoje nós temos, eram 11 categorias, e nós temos hoje 15 categorias, e dentre essas 15 categorias nós temos a enfermagem, tá certo? Então, o profissional enfermeiro, né, ele pode prestar a qualquer tempo um processo seletivo para ingressar numa residência. Próximo. A proposta da residência multiprofissional, ela vai ao encontro de desenvolvimento de competências, como a gente já disse aqui, a formação no trabalho de rede de atenção à saúde, porque independente da área que este profissional ele escolha, né, esse residente, esse enfermeiro residente, escolha, ele vai precisar entender a rede para que o percurso desse paciente que ele cuide seja o melhor possível. Na lógica da dinâmica em equipe, né, do trabalho em equipe, e que num futuro promissor que a gente passe de uma ação multiprofissional para uma ação de transdisciplinaridade. Né? É uma mudança de prefixo que é muito importante, porque ela traz a participação de todos, com o valor de todos, em função daquele que está no centro do desenho ali, que é o paciente. Por favor. Então, eu já falei um pouco para vocês lá na frente, a caracterização da residência, né, falando um pouco mais do meu habitat nos últimos 3 anos, né, como coordenação, é ensino e serviço, tem uma carga horária semanal de 60 horas, ela é puxada, ela é pesada mesmo, né, é um regime de dedicação exclusiva, então, você, enquanto residente, não pode ter uma vinculação, não pode ter um vínculo empregatício, não é possível isso, por lei. É um total mínimo de 5.760 horas. Existem residências que podem ser de 2 ou 3 anos, ou você pode concluir a residência e fazer um outro processo para uma outra residência com ascensão. Se tem pré-requisito para fazer a residência A, você precisa ter a B. Aliás, fazer a B tem que ter a A. Desta proposta de 5.760 horas, você tem aí uma carga horária prática de 80%, que isso corresponde a 4.608 horas, e uma carga horária teórica ou teórico-prática de 20% do total, que isto demanda 1.152 horas de ensino teórico, tem uma produção obrigatória de um trabalho de conclusão de residência. Este profissional residente, ele pode ter até 30 dias de estágio optativo. O que significa isso? Ele pode escolher uma instituição que não é a dele originária para ele vivenciar na mesma área de concentração dele uma experiência. Por exemplo, se você tem uma residência em terapia intensiva numa instituição, ele pode pedir para a instituição X, né, que ele não pertence, vivenciar até 30 dias lá para ver como é que é a dinâmica e fazer aí a integração com outros residentes. E a bolsa, e tem uma bolsa, ela pode ser financiada ou pelo Ministério da Saúde ou por recursos próprios da instituição que oferta a residência. Também temos algumas bolsas do Ministério da Educação. As primeiras residências no Brasil, as bolsas eram do Ministério da Educação. É importante dizer também que qual é a diferença entre residência diária e residência multi? Residência diária é de uma categoria só, então seria residência de enfermagem na saúde da família. Como é que é a residência multi? A multi exige pelo menos 3 categorias. Então, seria residência multiprofissional em atenção à saúde da família. Como é que é composta a residência multi? De enfermagem, por exemplo, de fisioterapia e serviço social. Pelo menos 3 para se caracterizar residência multi. Tá? Próximo. Aqui eu também trouxe um artigo de Brito que fala sobre a experiência do enfermeiro dentro das residências multiprofissional, né? E essa é uma experiência na saúde da família, que ele fez uma pesquisa com participantes, né? Com enfermeiros, aliás, com residentes, e eles disseram, e aí o residente enfermeiro traz, para uma pesquisa qualitativa, e ele traz aí, ele diz aí que atuar
de forma multiprofissional, uma experiência enriquecedora, porque tem troca de saberes. Devo dizer a vocês que é um outro desafio, por isso que eu comecei a apresentação falando de desafio. Você está numa dinâmica de residência multi, é um desafio imenso, porque você experiencia o seu próprio aprendizado e o aprendizado daquele que está contigo, né, enquanto equipe multiprofissional. Até porque esta proposta é para visar a integralidade do cuidado. E é por isso que também aparece aí nas falas do artigo de Brito. Próximo. Enfim, eu falei rapidamente sobre a residência e apresento para vocês o que nós temos aqui na Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, a gente tem, próximo, por favor, nós temos aqui 5 programas, né? Nós temos um programa de área, o único programa de área que nós temos, que é de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que neste caso não nos interessa para essa apresentação, porque é odontologia. E nós temos 4 programas de residência multiprofissional em saúde, onde nos 4 programas há a participação do enfermeiro, né? Da terapia intensiva, na residência de urgência e emergência, neonatologia e nas práticas integrativas e complementares em saúde. Próximo, por favor. Em urgência e emergência, esse programa ele acontece em 3 hospitais, né? O Hospital do Tatuapé, que é o Camilo Caíde, no Alípio Correia Neto, que é no Menino Matarazzo, e no Valdomiro de Paula, no Planalto. Como, repito, né, estamos aqui numa fala para os enfermeiros, então a gente tem garantido 4 vagas neste programa, na verdade, 5 vagas, na verdade, nesse programa, para a realização de residência multiprofissional. Observem que para cada instituição hospitalar, a gente tem um grupo de profissionais. Como eu disse, minimamente 3 categorias. Então, nós temos no Tatuapé enfermagem, físio e farmácia, no Planalto, enfermagem, nutrição e serviço social, e no Hermelino, no Matarazzo, a gente tem físio, enfermagem, psicologia e serviço social. Próximo. Na terapia intensiva, a gente tem no Tatuapé e também no Campo Limpo. Observem que nós temos aí 4 vagas para enfermeiro e a quantidade de outras categorias, né? Somos aí 6 no Tatuapé, e aí que traz também, e também corrobora as afirmações de Brito lá na apresentação anterior, na tela anterior, dessa riqueza de aprendizados, é um desafio, mas é uma riqueza, e visando a integralidade do cuidado. Próximo. Em neonatologia, nós temos aí 4 vagas no Hospital Municipal Cachoeirinha, né, que é a maternidade do Dr. Mário Moraes Alfentena e Silva. E, próximo, nós temos nas práticas integrativas, que é a primeira e a única residência de práticas integrativas do Brasil, nós temos também 2 vagas de enfermagem, né? É importante também falar para vocês que, na dinâmica do trabalho da residência, né, do projeto de aprendizado, ensino e serviço da residência, a gente tem essas discussões, eles participam de atividades em estágio em rede, que eles conseguem entender a rede de atenção à saúde. Nas nossas decisões de colegiado, eles estão sempre presentes, e isso também transforma este olhar desse futuro profissional especialista em determinada área, que é um residente. Próximo. Nós temos uma instituição de ensino superior parceira, que é a Universidade de Santo Amaro, e que a gente faz, em alguns momentos, algumas atividades com eles. Não é obrigatório, por lei, que tenhamos esta vinculação. Mas aqui na prefeitura, na nossa Corimu, a gente tem trabalhado há algum tempo com eles. Mas temos também desenvolvimento de disciplinas nos nossos ambientes virtuais, né, e que a gente disponibiliza para todos os residentes, a exemplo de outros residentes médicos também, e não médicos, como no caso da residência de bucomaxilo. Próximo. A gente está organizando, eu deixei aqui também para lembrar a vocês, a gente está organizando as inscrições e o edital de seleção para o ano que vem. Ele normalmente acontece
As provas acontecem em dezembro, há uma proposta que a nossa prova aconteça 6 de dezembro. Nós estamos aí na fase de finalização da organização do edital para a publicização para vocês. Então, vocês podem procurar, se vocês tiverem desejo de fazer aí o ingresso na residência, coloca lá Coremu, São Paulo, ou procura no site da Escola Municipal de Saúde de São Paulo, tá? Próximo. E aí, para fechar, como eu comecei falando de desafio, e para finalizar, continuando no desafio, nós estamos em franco desafio por tudo que estamos vivendo nos dias de hoje. E aí, eu trouxe esse trechinho da música do Titãs, Enquanto Houver Sol, porque a sós ninguém está sozinho. E é caminhando que se faz um caminho. Então, os caminhos que vocês decidirem ao final da graduação, que sejam bem-vindos na vida de vocês. Se decidirem pela residência, independente da instituição, sejam bem-vindos. Se decidirem pela pós-graduação, especialização ou mestrado, doutorado, sejam bem-vindos. Mas sempre haverá sol para todos nós nesse trilhar que é da enfermagem. Então, por isso eu fecho com essa música do Titãs e agradecendo a participação, sendo a primeira a abrir esse evento. E aqui estou à disposição, eu vou dar uma olhada aqui no celular, que eu vi que tem algumas perguntas, para sanar algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada.